Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi sexta-feira. Preciso nem falar, né? Aquele dia que nunca decepciona, sempre acontece alguma coisa. É incrível, rapaz. Enfim, né? Dividi o vídeo em 4 partes. Quero começar falando sobre o Twitter. Tinha tudo pra voltar, mas não vai. Talvez só após o primeiro turno. Aí depois quero falar bastante aí sobre Brasil, Bolsonaro, direita, PL, mudança, quem sabe, no partido, Valdemar deixar de ser o presidente, Eduardo Bolsonaro assumir, notícias que pintaram ontem, saiu no Globo, o próprio Eduardo comentou, Bolsonaro também comentou sobre o assunto, mostrar alguns recortes que são sobre Bolsonaro, algumas coisas que estão acontecendo nas redes sociais, e no final, talvez a principal treta que iniciou no dia de ontem, deve pautar o dia de hoje, que envolve ali o Boulos, o candidato aí da esquerda, e tem muita coisa pra gente comentar, viu? Tentar levar numa boa, porque haja coração pra falar do Brasil. Mas vamos lá. Gente, rapidinho aqui, questão no Twitter, que não tem nem como se debruçar muito sobre esse tema. Meio-dia, tava lá a turma do Estadão falando que o Twitter recebeu um depósito internacional, pagou as multas, 28,3 milhões de reais, e pediu novamente desbloqueio pro Supremo. Pagou até a multa da representante legal, a Raquel, os 300 mil reais. Aí tá ali, né? Apesar de fazer o pagamento integral. Na petição, a defesa volta a alegar que o retorno do serviço em setembro, que resultou na aplicação de mais uma penalidade, não teve a intenção de burlar o bloqueio determinado pela Justiça. A empresa argumenta que a disponibilidade momentânea decorreu da necessidade de alteração da infraestrutura da rede utilizada para o acesso do Twitter aos demais usuários em outros países da América do Sul. Aí você pensa, poxa, o Twitter vai voltar, pagaram? Então, né? Twitter paga as multas em conta bancária errada, e o ministro determina que o dinheiro seja transferido para o local certo. Não, eu falei 28,3, não, é 28,6. Faltou os 300 mil, 28,3 era o Twitter e tinha mais 300 mil da Raquel. Pois bem, pagou do lugar errado. O ministro informou que o Twitter realizou o depósito dos 28 milhões em multas devidas à justiça em uma conta errada e determinou a regularização do pagamento. Somente depois que o dinheiro for transferido para o banco correto, é que os autos serão encaminhados à PGR para que haja um parecer sobre a liberação da rede social. Então, ainda tem que pedir para um parecer da PGR. E aí começaram a ser várias notas sobre este ocorrido. Uma delas é essa aqui. Twitter diz não ter sido avisado sobre conta e pede novo desbloqueio. Falou, pô, eu paguei na conta certa. O Twitter jamais foi intimado a efetuar o referido pagamento por meio de depósito na conta vinculada a estes autos. Pelo contrário, o mesmo foi realizado por meio do pagamento de guia de depósito emitida pela Caixa Econômica Federal, de acordo com as orientações recebidas deste Supremo Tribunal Federal. Aí, continuou o embate, né? Porque você fala, rapaz, não era para pagar? Pagou. Não era para bloquear os perfis? Bloqueou. Não era para ter representante? Tem representante. Nunca tá bom. A burocracia estatal no Brasil é um negócio de louco. E aí começam a sair alguns burburinhos. Pessoas nas redes sociais, né? Até o próprio Bolsonaro falou isso. Pô, parece que vão bloquear o Twitter até o final do primeiro turno. E só prejudica a direita. Aí o Caio Junqueira volta, 6 da tarde, para dizer que o Twitter vê manobra do ministro para evitar retorno da rede antes das eleições. Mas a corte já desmentiu. Aí você escolhe acreditar na corte ou nas mentiras do Caio Junqueira. Mas tá dizendo ali, né, que interlocutores do Twitter relataram à CNN. Aí eu fiquei pensando, né, quem são os interlocutores do Twitter que relataram à CNN? Os advogados? A representante legal? Não sei, eu tô para mim que fosse advogados. Que a decisão do ministro seria um subterfúgio para evitar que a rede social volte ao ar no Brasil antes do primeiro turno das eleições neste domingo. Segundo uma fonte diretamente ligada à empresa, a orientação do gabinete do ministro foi fazer o recolhimento da multa por meio do pagamento de uma guia de depósito, exatamente o que a empresa fez. A empresa agora relatou à CNN que fará todos os esforços para que ocorra o mais rápido possível a transferência do dinheiro pago para a conta mencionada pelo ministro. O problema, segundo fontes da empresa,
é que o ministro determinou que o Ministério Público seja ouvido, o que inviabiliza que isso ocorra até domingo. Fonte do Supremo, né? Informaram à CNN que não é verdade que o gabinete tenha dado qualquer orientação aos advogados e que a conta dos autos já estava aberta com o depósito do valor que havia sido bloqueado. O que eu sei é que o Twitter não voltou. E não deve voltar. Quem sabe volta segunda-feira, né? Segunda-feira o pessoal volta a trabalhar em Brasília, ou melhor, terça, né? Enfim, aí a turma tá empenhada. Já no final da noite de ontem teve a Mônica Bergamo. Twitter pedirá que Caixa transfira os 28 milhões de multas para a conta do Banco do Brasil. Os advogados do Twitter vão apresentar até segunda-feira o pedido para que a Caixa transfira os 28 milhões de multas para uma conta no Banco do Brasil. Pede por favorzinho. Aí eu acho engraçado, né? Mônica Bergamo, ela é uma jornalista de bastidor. Você pode discordar de muita coisa que ela posta, né? Você pode discordar principalmente da forma como ela relata algumas coisas, os rótulos que ela utiliza, mas normalmente a Mônica Bergamo ela fala algo que falaram para ela. Aí se for mentira, a mentira vai ser assim, ela normalmente coloca assim, ó, fulano afirma isso, como é esse caso. Advogados e interlocutores de Elon Musk temem que a demora para que o Twitter volte ao ar façam com que todo o trabalho de convencimento bilionário para aceitar as condições do Supremo seja perdido. Quem tá falando desses caras. Ela não tirou isso da cabeça dela. E eu não tô frisando isso à toa, porque lá na frente a gente vai voltar a falar da Mônica Bergamo, de jornalismo, como as coisas funcionam pra gente falar de Bolsonaro e duas notas que saíram na imprensa em dois portais diferentes que meio que uma contradiz a outra, né? Ou pelo menos traz informação contrária. Então eu já tô colocando as coisinhas aqui. Se lembra quando teve a nomeação dos novos advogados? Eu falei, gente, a questão a defesa no Brasil não é uma coisa puramente técnica. Tem a defesa técnica, tem a defesa midiática, tem vários tipos de defesa. Você vê que os advogados já entraram em contato, né? Tentar usar um pouco assim da boa vontade da imprensa, né? Quem sabe, para ver se toca o coração de algumas pessoas no Brasil. Falar, rapaz, o Elon Musk vai ficar revoltado. A gente já fez tanta coisa, amolece esse coração aí. Essa burocracia tá demais. Há relatos de que Elon Musk está inquieto, o que preocupa os que estão empenhados em trabalhar para que a plataforma seja desbloqueada. Tem provavelmente os advogados, né? Defesa midiática, até porque um dos advogados correu para a Folha de São Paulo assim que foi contratado para comentar sobre alguns temas que eu acho que interessa a turma aí do Twitter. Essa daqui não tem a ver com Twitter, mas tem a ver também, né? O tema é outro, mas tem tudo a ver com Twitter. Vocês viram a boa vontade, o empenho das instituições brasileiras para bloquear o Twitter em todo o país. Vocês viram o empenho das instituições brasileiras em investigar, fazer contato internacional com a Cloudflare para banir o Twitter no dia da brecha. Quando querem, eles fazem. Porém, entretanto, todavia, temos agora aí o problema das bets no Brasil. Aí a mesma Anatel que a gente vai fazer. Com o Twitter, não tem possibilidade. A gente vai ver. Temos técnicos para isso. Mas agora, tem de bet, jogo do Tigrinho. Então já avisou o governo, né, que bloquear as bets é tarefa difícil de cumprir. A avaliação que a suspensão do acesso a sites irregulares precisa superar desafios técnicos. Parece que os técnicos da Anatel que trabalharam aí no caso do Twitter estão de férias. Porque os do Twitter, eles fazem tudo. Qualquer tipo de bloqueio que você precisar, rapaz, fale com os técnicos da Anatel que bloquearam o Twitter. Esses são gênios. Gênios. Ela até diz, né? Uai, mas parecia ser tão fácil em outras situações. E só para fechar, que tem a ver com bloqueio, né? E principalmente na questão da bet. Governo recua por hora de bloqueio de cartão do Bolsa Família para bets após reunião com Lula. Vocês acham, gente, que tem algum fundamento para permitir que o dinheiro do Bolsa Família possa ser utilizado com bet? E até aquele argumento, não, mas o dinheiro é do cara, o cara fala o que ele quiser. Rapaz, o dinheiro do Bolsa Família vem do imposto de muita gente.
Não é o dinheiro que o cara foi lá trabalhou, é uma ajuda que é muito necessária, é bastante necessária para muita gente, mas, pelo amor de Deus, curioso, né, como atua o governo Lula em determinadas situações. Se fosse um adversário político, aí o povo já estava em cima, bloqueio de bens, busca e apreensão fazia acontecer. Mas como é as bets? Não, vamos ver, né? Não, vamos recuar por hora, vamos ver. Mas tudo bem. Nada que surpreenda. O que surpreende é isso aqui, ó. Sei que a gente vai falar de Bolsonaro agora, mas queria colocar porque achei isso aqui surpreendente. Petistas arremessam ovos em governador do PT na Bahia durante carreata de campanha. Os próprios petistas jogando ovo no Jerônimo. Surpreso, viu? A Bahia tá... A Bahia está me surpreendendo. Surpreendendo. Parabéns, baianos. Parabéns. Antes de começar aqui a falar do PL e de Bolsonaro propriamente dito, o Junqueira publicou uma nota bem curtinha, traz alguns bullets interessantes, falando o seguinte, né? Análise mais curta que eu já vi na vida. Brasil sairá da eleição ainda mais refém do Centrão. Uma coisa eu acho que a maior parte de vocês não deseja. Mas a análise que a Junqueira faz é que são 3 os principais componentes que as urnas vão revelar no domingo. Primeiro, a consolidação do Centrão como principal força política do país. 2, a incapacidade de Lula e Bolsonaro de transferirem votos. E terceiro, a força dos candidatos à reeleição. Confirmados no domingo, esses 3 itens vão ditar a política brasileira a partir de segunda-feira. O Centrão terá mais poder de fogo nas negociações, com os extremos nos próximos 2 anos. Isso envolve desde os rumos da agenda econômica até o destino do governo Lula na reta final. Março, abril do ano que vem é quando nós saberemos o que esperar até 2026. Passadas a eleição da presidência da Câmara e do Senado, quando a poeira baixar, dividir as comissões, aí iremos saber como as forças vão se posicionar olhando 2026. Será o Centrão, turbinado com centenas de prefeitos trabalhando a seu favor, que vai escolher de que lado estará em 2026. E como quem elege mais prefeitos elege mais deputados e senadores, será o Centrão também o eixo de qualquer novo governo. Não temos escapatória. O Brasil é do Centrão. Por hora, realmente, a tendência é isso, né? E eu acho que esse Centrão está considerando União Brasil, PP, PSD, MDB, republicanos, qual mais? Podemos. Os partidos do Centrão, né? Quem tem ideologia. A ideologia é se perpetuar no poder. Isso aí é uma nota interessante lá no Estadão. Bolsonaro enfrenta pulverização e PL prevê dobrar número de prefeituras nas eleições deste ano. Achei a análise bem, sabe? O cara tentou, sabe? O jornalista ali, o Guilherme Amado, veio assim, pô, o cara se esforçou pra tentar fazer assim uma análise, né? Não é um negócio assim, só pra criticar e jogar pedra, como é na maior parte do dia que a imprensa faz da direita. Falei, interessante, viu? Aí ele fala assim, ó. Após as eleições municipais de 2020, Bolsonaro reuniu parlamentares aliados no Palácio da Alvorada e confidenciou sua avaliação sobre o resultado das urnas. Para Bolsonaro, na época, a turma do Luciano Huck havia vencido o pleito, numa referência aos partidos do centro ideológico como o PSD e o MDB. E endossou o diagnóstico de que a direita bolsonarista, pulverizada naquele ano em diversas siglas, precisaria de um partido único para captar o voto de legenda. Realmente, assim, não tinha partido, sabe? Assim, esse partido está concentrado meio que as pessoas da direita. Meio que não teve isso, né? O Bolsonaro estava no meio do mandato também, já estava o Fica em Casa, foi uma baita confusão, não conseguiu se dedicar às campanhas como está fazendo agora. Foi um processo. Mas você vê ali, cara, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. 4 anos depois, agora em 2024, o bolsonarismo se vê abrigado numa só sigla, o PL, e chega à disputa liderando em 14 capitais, de acordo com as pesquisas mais recentes da Quest. Se antes Bolsonaro fora considerado derrotado por não conseguir eleger um número expressivo de candidatos apoiados, os ventos agora sopram a seu favor. Ainda que todos os 14 percam, aqui tá liderando, ainda que todos percam, gente, a gente não teve isso no passado. E quando se pega aí 2016,
Vocês lembram de algum candidato assim de direita? Vocês lembram sequer algum movimento de direita no Brasil em 2026? A frustração no Brasil é gigante. A dor de ver o que acontece no Brasil todos os dias, eu compartilho com vocês. Sei que é difícil esse olhar temporal, que você olha as coisas, sabe, numa ótica um pouco mais longe do que as confusões do dia a dia, do mês. Mas é inegável, pessoal, estamos avançando aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos, e a gente tem que aprender a comemorar essas pequenas vitórias. A direita brasileira está indo para algum lugar. Pô, mas e eu sei, tem várias ressalvas, tem vários pontos. Às vezes tem umas pessoas que entram na máquina que a gente fica assim, poxa, velho, esse cara podia se esforçar mais, esse cara podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Não é tão bom como a gente quer, mas está entrando pessoas de direita na máquina. Pode não ser os melhores jogadores que existem, mas a coisa tá indo, tá fluindo devagarzinho. A aliança entre Bolsonaro e o Valdemar sanou a dispersão do voto teológico na direita radical e a legenda, após eleger a maior bancada no Congresso Nacional em 2022, abocanhou a maior fatia do fundo eleitoral. Além de avançar, eu nem grifei. Eu achei curioso. De verdade, eu achei curioso. Eu não sei se é pior, mas não chamou de extrema-direita. Não chamou de direita radical. Não chamou mais de extrema, não sei. Você vê que a gente já teve pesquisa recentemente falando de extrema esquerda. Você fica assim, né? Já tivemos críticas também que foram feitas à extrema esquerda. O próprio Estadão falando de extrema esquerda. Aí, chamar a turma de Bolsonaro. Direita radical, não sei se é melhor ou pior, mas direita radical. Será que daqui a mais uns 4 anos já vai estar chamando de direita? Será que já vai estar assim? Não, velho, não tem mais o que fazer, vamos ter que aceitar essa turma, eles não vão desaparecer. Ficar destruindo eles todo santo dia não adianta. Eu falei, pô, achei curioso. Mas continuando aí, né, ele disse que o montante de 886,8 milhões vem turbinando as candidaturas que apostam nos valores conservadores para se elegerem. Vocês acham que fazer campanha é barato? Eu acho que não. Sabe? Às vezes o cara entrar nas coisas sabendo que ele vai ter que tirar tudo do bolso dele, que se der errado, ele perdeu tudo que ele às vezes conquistou com muito suor do rosto, porque no Brasil as coisas são muito difíceis. Às vezes você afugenta muita gente, né? É difícil as pessoas de direita no Brasil ter algum tipo de apoio, ter um empresário de direita para apoiar. Bolsonaro até falou sobre isso. E, diferente de 2020, agora realmente você vê que teve muita candidatura, muita gente do PL, o pessoal realmente conseguiu. Óbvio que não foi todo mundo, são 5.500 cidades, vários vereadores, vários candidatos a prefeito, as chapas que o PL também está apoiando. Mas se o PL, Ardal do Brasil, conseguiu fazer uma campanha robusta, foi graças a vocês. Graças a vocês. As pessoas comuns que furam as bolhas, que conseguem conversar com as pessoas que não acompanham a política diariamente e, por conta disso, elegeram a maior bancada do Congresso brasileiro. Graças a vocês. Isso daqui está sendo possível. Mesmo assim, a bolsonarização pela qual passou um partido que era pouco identificado com a direita tem deixado problemas no PL. Uma vez que a associação de imagem entre o candidato e o principal padrinho político se torna primordial para o desempenho eleitoral. É um problema bom, pelo menos para mim, né? Eu quero realmente que o pessoal se identifique com o Bolsonaro. Não sei vocês, para mim é um bom problema. O senador Rogério Marinho, que se licenciou do cargo para se dedicar à coordenação das candidaturas do partido a nível nacional, prevê que o PL deve dobrar seu número de prefeituras, segundo estimativas dos diretórios regionais. Se estima em uns 750. Se falou atrás de uns 1.000. Não sei se vai conseguir 1.000, mas 750 é um baita número, viu, gente? Quantidade de secretário que vai poder colocar, sabe, fazer um trabalho local, usar cidades que vão dar certo como vitrine para mostrar, olha o trabalho que o PL, sabe, os candidatos de direita vêm realizando nessa cidade. Olha como a gente organizou as coisas. Isso é uma administração de direita. Vamos ser vitrine do que é bom. Rogério Marinho se licenciou para cuidar das coisas. A gente não teve isso em 2020. 2016 nem se fala. 2012 eu não tinha nem direita. Não dá para fazer uma comparação com 2020, porque nós estamos na nossa primeira campanha como um partido, com nitidez maior do que somos a direita no Brasil, afirma Rogério Marinho. Mas é um processo de construção que não vai acontecer da noite para o dia. 2028 a gente vai muito mais forte.
Em regiões onde o PL conta com nomes menos competitivos, a sigla tem vice em chapas que lideram as disputas entre 17 e 45 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E aí ele coloca algumas capitais aí para deixar de exemplo. O PL aportou 134,9 milhões do seu orçamento eleitoral em candidatos a prefeito de 21 capitais. E quem é um destaque? Ramagem. Eu acho justo, né? Eu acho que ninguém vai discordar que Ramagem é um cara de direita. 26 milhões. Nenhum candidato do PL recebeu tanto apoio quanto o Ramagem. Acho o mínimo. Rogério Marinho aposta nos valores conservadores de seu partido como apelo eleitoral, mas desconfiar que o voto ideológico não será tão forte como na eleição de 2022 e que questões como a zeladoria da cidade devem ser preponderantes no voto. Você viu que o Rogério Marinho é um cara mais pé no chão. Fala, cara, a parte ideológica é importante, mas não é só isso. Não dá pra gente ficar totalmente preso. Achei interessante a nota. E você vê, gente, quando você olha as coisas, tá avançando. Mas tem gente que às vezes tá com muita pressa. É totalmente entendível, né, a pressa de alguns, porém ela dificilmente vai avançar. Aí, veja como são as coisas. Eu moro no futuro, né? Fala a verdade, tem diversas vezes que eu falo de coisas um tempo antes e o tempo passa e meio que elas vão se confirmando, às vezes hora depois. Comentei nos últimos dias, comentei ontem, inclusive, que às vezes as pessoas não param pra pensar sobre o cansaço que é, sabe, fazer campanha, rodar o Brasil de cima pra baixo, o desgaste, o psicológico como fica, fora o que acontece na rede social, fora os ataques que Bolsonaro vem recebendo, que são pesados e baixos, às vezes. Aí o Namastê, o nome do perfil, postou essa foto aqui. E Bolsonaro é aquela típica pessoa. Ele não consegue disfarçar. Quando ele tá puto, ele não consegue disfarçar. Você vê ali o Carlos tá ali do lado, né? O Ramagem tá dando risada, olha a cara. Olha a cara de felicidade do cara, né? Aí a Namastê tem que falar pra impressão minha. O Bolsonaro tá com cara de choro. Não é que tá com cara de choro, não. É cara de revoltado. E o bicho tava meio pirado ontem, viu? O pessoal até comentou, eu tava no live, o pessoal disse que, rapaz, live de manhã de Bolsonaro, o bicho tá todo queimado. Já tá com cara de escuro, tanto sol tá tomando na cara. E realmente, né? Tomando sol na cara o tempo todo, não tem como ser diferente. E aí, ele falou um monte de coisa na live de manhã. Eu nem vou entrar no início do ponto. Eu quero entrar na metade pro fim desse recorte aqui da Tsuki, que ele tá falando sobre as sementes que foram plantadas. Ele vai falar também sobre a questão do PL. Se bem que no início ele tá falando do cansaço. Eu não vou dar pra ele nisso, não. Porque depois, no meio do vídeo, pode ser que entre alguma treta, eu não vou entrar em. Eu não quero entrar em tretas hoje. Mas sim, você assistiu o vídeo, você assiste na íntegra e fala, cara, eu tô cansado, velho. Sabe, tem hora assim que eu olho pro cara, chega, eu tô assim meio torto. Já que eu tô olhando meio torto pro cara. Aí eu faço assim, ó, ainda bem que tem alguém que aí vê que eu já tô demais, aí cancela um compromisso aqui, remaneja um compromisso a colar. Aí eles até exemplo falando aqui, bicho, rapaz, você não pode ser igual tipo assim, uma maratona. Você corre 40 quilômetros e os últimos 2 você se arrasta. Então tem algumas horas assim, às vezes a galera não entende, eu tô pra estourar aqui já. E de noite ele tava sem filtro. Aí de noite o homem tava brabo. Mas na metade disso daqui, mesmo revoltado com a vida, no final ele fala umas coisas interessantes. Ele fala sobre o futuro do PL. Possibilidade de Eduardo Bolsonaro vir a assumir a presidência do partido. Aí vamos ouvir do meio pro fim. Que vem acontecendo e se redireciona. E todos aqueles que se precipitam têm um fim bastante precoce na política. E temos exemplo do passado, né? A eleição de 2018, em 22 também apareceram alguns precoces aí que se intitulam estrategistas intergalácticos, não sabe nada, começa a falar pelos cotovelos e tem a sua vida política abreviada. Não vai acontecer com o Ustra, que já tem uma agência de exército brasileiro. Essa é a nossa vida. À vontade, fica à vontade. Antes de me casar com o Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, sentamos, eu e ele, né? Aí, Valdemar, teu passado é esse, o meu é esse. Dá pra gente fazer isso. Vai ter um preço pra você, tá pagando esse preço já. Tá? Até tem uma matéria aqui, jornal, que hoje aí foi ver, é verdadeira.
o Valdemar quer passar a presidência do PL para o meu filho, o Eduardo Bolsonaro. Ele seria vice, o Valdemar. Porque eu não posso conversar com o Valdemar. O Valdemar tornou-se um terrorista quando ele assinou uma procuração para a nossa advogada eleitoral peticionar o TSE. Então, por causa disso, ele passou a ser um terrorista. Abuso de autoridade por parte da outra parte, né? Você tem que ver o que está acontecendo no Brasil, como fomos todos nós, né? Até quem está nos ouvindo, negligentes ao longo dos últimos anos todos, e sempre buscando que os problemas fossem solucionados por alguém. Tá aí falando, né? Falou um pouco do PL, futuro. E a gente fala dos estrategistas intergalácticos. O Bolsonaro tem uns apelidos bons, né? Que ele tira da cachola. Ele volta a falar disso à noite, a gente já fala disso. Mas focando primeiro na questão do PL, Eduardo Bolsonaro, presidente do PL. Quem deu primeira nota foi a Naira, que escreve lá no Lauro Jardim. Valdemar avalia transferir presença do PL para Eduardo Bolsonaro. Está em discussão na cúpula do PL transferir a presença do partido para Eduardo, filho 03 de Bolsonaro. A conversa começou há 2 semanas e tem como pano de fundo impedir que o partido seja prejudicado nas negociações políticas com a impossibilidade de Valdemar se comunicar com Bolsonaro. Com Eduardo na presidência, Valdemar se tornaria vice-presidente da legenda, mas continuaria com poderes de gestão no PL. A dança das cadeiras é vista como alternativa para derrubar os argumentos do ministro de impedir o diálogo entre os 2 integrantes do partido. Além disso, o partido poderia se beneficiar, já que não há vetos no diálogo entre Jair e Eduardo Bolsonaro. E olha só, uma coisa é Eduardo ser o presidente do partido, outra coisa é Eduardo mandar no partido. É um processo. Todo partido tem a chamada executiva nacional, que elege pessoas e tudo mais. Eu duvido que Valdemar, nesse momento, vá abrir mão de tudo. Mas é uma construção. Valdemar também tá meio velho. A coisa foi indo. Devagar e sempre. Respeitando o curso natural das águas, trabalhando direitinho, a tendência é que um dia não apenas a presidência venha para a mão de alguém da direita, como o partido tenha a sua executiva nacional composta por pessoas de direita. É um negócio que não é para agora. Não é assim, Eduardo Bolsonaro presidente. Calma, respira. Mas já é um caminho, é um avanço, a coisa vai andando. O cara vive a política todo santo dia, mas eu duvido que o deputado tenha a mesma vida de um senador. Por mais que ambos estejam no legislativo. Eu duvido que o deputado e o senador conheçam a realidade, se não foram no passado, do vereador e deputado estadual. Qual é mais fácil, qual é mais difícil? Não sei, talvez ver o deputado. O vereador, querendo ou não, ele mora na cidade dele. Quando dá de noite, ele volta para casa. Dá para ver a mulher, os filhos. O cara, às vezes, que é deputado, a casa dele continua no estado de origem. O cara, às vezes, mora na Bahia, pega o avião, vai, final de semana volta, não vê a família ao longo da semana. E, gente, tem que lembrar dessas coisas na hora de você fazer qualquer análise. Quando você é governador, prefeito, presidente, cargo executivo, é outra coisa, são outros desafios. Eduardo Bolsonaro poder sentar na cadeira de presidente do partido, sabe? Ele com certeza vai ser, assim, ensinamento atrás de ensinamento. Vai ser ensinamento atrás de ensinamento. Vai aprender muita coisa. Até agora, até então, não conheço nenhum nome na direita que conseguiu chegar em um cargo assim de destaque. Sabe, o secretário do partido, não, o secretário-geral, o tesoureiro do partido, conheço. Ali no PSL mesmo, na época que estava, ficou menos de um ano, ninguém teve tanto destaque. Ninguém conseguiu um voo tão alto. Vai ser uma época aí, eu tenho certeza que para o Eduardo vai ser muito bacana, se ele realmente abraçar essa oportunidade, vai ser aprendizado atrás de aprendizado. E vai fazer, inclusive, que a vida dele, o dia a dia, tenha menos tempo para outros assuntos. Vai gastar mais tempo nisso daqui, vai aprender um pouco dessa burocracia do dia a dia, entendeu? As dores de cabeça, aprendizado. E devagarzinho, a direita tá indo para algum lugar. Fico bem feliz com isso. Eduardo gravou um vídeo onde ele fala sobre o assunto. Gostei do tom. Se mostrou um cara humilde, não se mostrou um cara deslumbrado. Escute só.
Estou conversando com meu pai sobre essa possibilidade de assumir a presidência do Partido Liberal. Um assunto importante. Muita gente hoje ficou sabendo pela imprensa. E por isso a gente parou aqui na estrada, no caminho para São Paulo, para falar sobre isso. Estou voltando aqui de agendas em Araçatuba, Presidente Prudente. Amanhã de manhã estarei no Governador Valadares, BH, retornando, e Contagem, retornando para São Paulo. O partido, ele nos dá muita responsabilidade, mas também nos dá muitos meios de ação. Que é justamente o que o professor Olavo de Carvalho falava, da gente ocupar os espaços, da gente entrar na questão cultural, da gente fazer um trabalho de base e mudar de dentro para fora. Nada de novo, não. É o que acontece, né, nos Estados Unidos, por exemplo. Por isso que lá existe uma democracia muito mais pujante, estruturas muito mais fortes, porque ele tem vários pilares nesse sentido. E é isso daí que eu quero fazer aqui no Brasil. Sei que pode trazer muita dor de cabeça para mim, é por isso que eu estou bem centrado. Quero conversar novamente com o Jair Bolsonaro, quero conversar com o presidente Valdemar Costa Neto, antes de tomar qualquer tipo de decisão, porque eu preciso também ter os meios de ação necessários para prestar esse serviço. Eu sou cumpridor de missão, mas penso em fazer um bom trabalho. Até porque o Eduardo Bolsonaro não muda a depender da posição que ele atue. Os meus princípios, os meus valores, eles são inegociáveis. E podem ter certeza, o que eu mais quero é prestar um bom trabalho para vocês brasileiros que querem resgatar o Brasil, que tem um coração verde e amarelo. Não parar, não precipitar, não retroceder. Quem durar mais vai vencer. Fiquem com Deus. Gostei do tom. E, sei lá, me parece o típico tom do seguinte, cara, se eu conversar, ver que não dá pra mim, eu não vou fazer. Não vou ficar entrando em aventura à toa. Eu acho que é isso aí mesmo. Cai pra dentro. Se for Eduardo, espero que tenha apoio aí dos seus aliados, dos deputados, né? Que ninguém comece a se aproximar dele em busca de vantagens, mas que se aproxime para ajudar, né? Que olhe para o Brasil, para o que está acontecendo, não como o que é que eu posso fazer para eu tirar vantagem, mas o que posso fazer para ajudar, né? Ter esse senso de grupo. Às vezes falta um certo senso de grupo, mas achei a notícia bacana. Avançando aqui, Bolsonaro já tinha dito no dia anterior, tinha feito um comentário sobre o PL, coisa também que o pessoal às vezes não para ver, né? Também são algumas construções que não acontecem do dia pra noite. É esse vídeo aqui. Agora o que acontece? Acontece comigo. Quando eu cheguei lá no Maranhão, Imperatriz, estava lá nos jornais local. Deputado do Bolsonaro, flagrado em corrupção. São dois manjados no Maranhão. Ou seja, nós buscamos, eu não posso falar com o Valdemar, né, mas ele acompanha isso aí que está acontecendo. Depois das eleições, nós vamos dar um freio de arrumação no partido. Esses caras vão, quanto mais em fazer besteira, tem que ir embora, porque mancha todo mundo. Eu que estou ralando lá em Rondônia, como a semana passada, aquela viagem de Paraná até Porto Velho, eu estou enaltecendo o nome do partido, estou levando uma mensagem do partido, estou falando com a decálogo do partido, o que nós queremos, o que nós fizemos ao longo de 4 anos, que o nosso partido está deixando de ser uma geleia. Então o partido está tendo uma certa consistência. E o povo tem que acreditar na gente. Um processo, eu tô rodando no Brasil, tô falando do partido, tô falando do decálogo que a gente quer, deixar de ser geleia, ter um lado claro, mas coisa tá indo. Mas só jogam pedra no velhinho, viu? E cara, pra tomar pedrada é Bolsonaro. Tudo que o bicho faz não presta. E aí você vê, ó, o Yuri do Paredão foi o primeiro a sair do partido. Foi chamado, pai tá ruim, né? Saiu. Teve uns diretórios no Nordeste que a galera tava aprontando também. Foram trocados. A própria chegada do Carmelo Neto no diretório estadual do PL não foi aleatório. Tirar a galera que tava lá do PL Raiz antes. A gente acompanhou a história ano passado, comentou. A coisa tá avançando. Mas, na maior parte do tempo, né? Só pedrada no velhinho. Mas vamos lá. Aí, vê isso aqui, gente. E vejam se isso aqui é justo. É o tipo de comentário que eu fico vendo o tempo todo na rede social. A pessoa ali embaixo, que eu não faço questão de divulgar quem é, que é pra gente analisar o comportamento e ver se é justo, respondia um comentário do Silvio Navarro e do Alê. Conheço o Alê. O Alê tem até... E tô na dúvida agora se o Alê já chegou a ser assessor de Eduardo Bolsonaro. Tô na dúvida.
É um cara bem bacana, tá lá no Twitter. O perfil respondia assim, ó. Preocupado com o Brasil inteiro? Falando de Bolsonaro. Bolsonaro está preocupado com o Brasil inteiro? Quando é que ele vai apoiar o Ramagem? Não vejo ele em carreata ou no palanque com o candidato Ramagem. Bolsonaro já foi no Rio mais de uma vez. Todo santo dia Bolsonaro tá rodando o país. E aí a Tsuki coloca aqui, né? Candidato Ramagem, a biparalela, eleitor Bolsonaro, joias, cartão, golpe, etc. Ambos são alvos preferenciais da PF, do Lula e do cara sem cabelos. A partir do dia 21 de abril e 1º de abril, ambos, em tese, estão mais protegidos. 1º de outubro, Bolsonaro começa as lives e se junta à Ramagem. Ela coloca ali, né? Bolsonaro Wiki de Ramagem concretiza ameaça de ex-presidente a Eduardo Paes. É só para reforçar. Bolsonaro prepara 3 dias de agendas na reta final da eleição no Rio e vai votar com Ramagem. O período mais importante da eleição são os últimos dias. O mais importante. Tá todo mundo de olho. O Brasil é tomado, as discussões são tomadas por eleição. Bolsonaro separou o momento mais especial da eleição para dedicar ao Ramagem. Ainda vai votar com o cara. Mas Bolsonaro está sendo acusado de... Mas ele fez o que pelo Ramagem? Ele está preocupado com o Brasil inteiro? Gente, Bolsonaro está viajando sem um dia de férias, tem mais de 3 meses. E tendo que ouvir esse tipo de coisa na rede social. Sendo chamado de vagabundo, de frouxo, de safado, de vendido. Sabe? Sei lá. Eu sinto que... Tem hora que eu sinto que eu passo o pano demais, mas tem hora que eu falo, rapaz, eu acho injusto. Eu acho que falta gente para comentar sobre esse tipo de coisa. A maior parte das pessoas, eu vejo assim, gente que cresceu nas costas de Bolsonaro, seja influenciador, jornalista político. Ninguém tá nem aí, bicho. Eles deixam mesmo o cara assim, ser destruído e fingem que não estão vendo. Você abre assim os comentários e fala, rapaz, não é possível, pô. Vocês estão vendo o que tá acontecendo, eu tô vendo vocês lá no Twitter. Eu tô vendo vocês. Vocês não repercute em nada. O cara tá apanhando igual mala velha. Nem assim pra dar uma desmentida numa coisa ou na outra, mostrar pra população do outro lado. Parece às vezes que tem um interesse de desgastar a imagem de Bolsonaro. Mas tá ali, a última cartada de Bolsonaro para levar a Ramagem pro segundo turno começa nesta quinta e vai se estender até o dia da votação no dia 6. E tá aí. Tá aí o velhinho Bolsonaro. Pra cima e pra baixo. Aí eu pergunto, é justo uma coisa dessa? Eu acho que o eixo Rio-São Paulo, não sei, talvez as pessoas sejam um pouco egoístas. Elas olham para o que acontece na cidade delas e elas esquecem do restante do Brasil. Vou dar um exemplo de minha cidade. Acho que até falei, nem lembro se eu falei ontem, eu conversei com alguém sobre isso, mas eu falei ontem na live. Gente, Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia. Não é pequena a minha cidade. Eu acho que Feira nunca teve um prefeito do PT. Feira é o maior entrocamento rodoviário do Norte-Nordeste. Feira tem o CIS, Centro Industrial do Subaé, tem as indústrias. Não ficou em Feira, acabou indo para São Gonçalo, que é do lado. Vou puxar de onde Feira? O Boticário. Feira tem a Nestlé, Feira tem a Pirelli, sabe? Ali a Lagoinhas tem Itaipava, um monte de indústria gigantesca. Tem a Klabin, tem tudo. Ninguém liga. Ninguém fala nada. Aí quando chega 2026, no período eleitoral, todo mundo joga pedra. Ah, e o Nordeste? Olha o que o Nordeste fez. O Lula se elegeu por culpa do Nordeste. Pô, cara, vocês não se preocupam. Todo mundo quer que se posicione por tal eleição. Na hora do Nordeste, ninguém mexe uma pena. Finge que o Nordeste não existe. O Nordeste só existe por algumas pessoas no dia de jogar pedra quando o Lula é eleito. Aí não dá, né? Ninguém quer fazer o trabalho de base. José Ronaldo, com todos os seus problemas, tá vindo pra ser eleito pela 5ª vez. Alguma coisa de bom esse cara deve ter feito, né? Até porque ele vai levar no primeiro turno. Alguma coisa de bom esse cara deve ter feito lá em Feira de Santana. Como é que pode? A segunda maior cidade da Bahia tem um cara que vai ganhar 5 vezes e não é do PT. Inclusive vai derrotar o petista Zé Neto, que já derrotou várias vezes. E quando ele não era prefeito, não é porque ele colocou os caras dele. Colocou o Tarcísio Boca Mole, ninguém gostou, ele voltou, ficou mais 2 vezes. Aí depois deixou o Colbert, que tava meio que de vice dele, terminou lá o mandato, que ele disputou o cargo, não sei se ele para deputado senador, ele não levou. Depois o Colbert veio pra reeleição, e agora o Zé tá voltando de novo. O Zé é o brabo. Mas ninguém liga pro Nordeste.
Pesquisa reforça a aposta de Bolsonaro para a eleição no Rio, dizendo que o levantamento mostra que o candidato Ramagem cresceu 2 pontos, Eduardo Paes caiu 4. Bolsonaro avalia que o eleitor de direita só decide seu voto na semana final da eleição. Focado nisso, o capitão intensificará agendas com Ramagem nos próximos dias. Além disso, Bolsonaro faz leitura que as pesquisas não captam o voto da direita e cita o Wilson Witzel como exemplo. E o Flávio Bolsonaro, certa vez, ele disputou a prefeitura também e quase levou o segundo turno. O pessoal não dava nada, colocava ele lá atrás. Nem todo mundo tá na rede social. Tem gente que só sabe da eleição no dia. Das maiores polêmicas do dia de Bolsonaro, vou dar play porque ele não fala o nome, ele não cita o nome de ninguém, né? Então aí cada um tire as suas conclusões do que é que está acontecendo. Mas nessa daqui Bolsonaro está falando sobre os estrategistas intergalácticos. Vamos escutar. Ou o menos ruim. É assim. Se você tem o pensamento de menos ruim, joga no menos ruim. Se tem o melhor, joga no melhor. Não é questão de confiança. Quanto tempo eu estou na política? Vocês acham que na reta final, eu com 69 anos, vou me vender agora por alguma coisa? Em qualquer município do Brasil, eu vou me vender? Eu, como presidente, uma canetada valia bilhões de reais. Podia vender muita coisa lá em Brasília, sem corrupção. Eu indicar um peixe para um cargo em Brasília, tá? De um cara com grana pra cacete, eu ficar, não digo bilhão, mas milionário. Eu agora estou preocupado com carguinho em São Paulo, com todo respeito ao Estado de São Paulo, à capital de São Paulo. Tal secretaria vai ser minha, não vai ser minha? Tá? O Melo Araújo, por exemplo, achando que, porventura, a chapa que da Peca vai aceitar ser secretário de alguém. Tá de sacanagem, pô. Não foi, eu não falo por ele. Aqui eu conheço dele, tá de sacanagem. É coisa séria, porque tá em jogo. É o futuro dessa pipoca desse país, porra. Dessa pipoca aqui, que é a terra mais bonita do mundo, e tem um montão de estrategistas intergalácticos em São Paulo, deputado federal, dá palpitinho. Já preocupado em 26? Eu quero ser candidato ao Senado. Que se exploda, vem cara ao Senado, pô. Com meu apoio, não. Tá? Senado. Eu prevejo choro e ranger de dentes. Já vou dar play aqui no próximo na sequência, que ele vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Senado de São Paulo, para não ter dúvida, uma vaga é minha, outra vaga é do Tarcísio. E o resto vai se brigar. Tá? Se alguém acha que vai rachar a direita dessa forma, tá errado. Primeiro, quem uniu a direita? Foi você que está falando que vai unir? Você, seu idiota, que está falando que vai unir a direita. O que você fez pela direita? Para estar cantando de galo aí. Gente que nunca foi vereador. Nas minhas costas teve lá centenas de milhares de votos. Agora é o galo, é o estrategista intergaláctico. Eu vou decidir porque é assim, é assado. Que se apareça, pô. O cara toma decisões, também procura para vir apoio ao celular. Tá de sacanagem. Bom, para bom entendedor, minha palavra basta, né? O que eu sei é que tem muita cidade no país que vai ter um prefeito de direita, que vai ter vereadores de direita, e que eu acho que isso vai acontecer por conta do que Bolsonaro fez. O trabalho que ele começou lá atrás, a sementinha que ele plantou, regou, aguentou muita porrada ao longo desses anos, né? Nossa senhora, velho. Já aguentou coisa, viu? E segue aguentando. Segue com inquérito. Pode falar nem com o próprio Valdemar, que é presidente do partido. Mas tem uma galera, né, que... não, eu escuto umas coisas na rede social, sabe? Eu escuto umas coisas na rede social que é incrível. É incrível. Eu mostro pra vocês uma ou outra, né? E engraçado que eu comentei sobre algumas ontem. Eu falo assim, bicho, tem uns desgastes que estão rolando que são totalmente, sabe, desnecessários. Se você não precisa mudar o conteúdo. Você não precisa mudar o conteúdo das coisas. Mas se você muda a forma como você fala, como você explica, como você coloca algumas coisas no papel, cara, assim, era só aqui uma coisinha aqui, outra na forma, tá resolvido. Sabe, coisinha assim básica, mas é isso, né? No Brasil tem uma galera que, não sei se a galera é teimosa, o pessoal é cabeça dura. Sei que tinha muita coisa que
Sabe, tem uns desgastes que são desnecessários. Tem uns desgastes que são muito necessários que Bolsonaro sofre, chamada de frouxo, covarde, vagabundo, isso. Muitas vezes, porque essas pessoas estão sendo alimentadas com vídeos, recortes, falas dos aliados de Bolsonaro. É só você olhar na rede social. Aí, se lembra ali atrás que eu falei que a gente ia voltar a falar da Mônica Bergamo, me fala do jornal? Como funciona a imprensa? De forma bem rápida, já falei isso algumas vezes. Todo jornal você tem normalmente os grandes jornais, Globo, Folha e Estadão. Você tem um editorial, normalmente um artigo de opinião com uma certa análise que representa o CNPJ. Você vai ter matéria de opinião, cara que vai lá dar um pitaco de algum assunto. Então, a Globo vai ter Merval Pereira, Vera Magalhães, sei lá, Sandenberg, Pablo Hortelado e tantos outros. A Folha de São Paulo vai ter o Demetrio Magnoli, Conrado Ubner, Lígia Maria, tantos outros. O Estadão vai ter Carlos Alberto de Franco, que está sempre escrevendo lá, David Rosenfield, sim, a Helene Cantanhede. Todo jornal tem matéria de opinião. O jornal tem suas análises, que é assim, ele pega alguns fatos, ele vai colocando assim na mesa e ele tenta raciocinar em cima daqueles fatos, sabe? Ele coloca, não são coisas totalmente novas, não é uma novidade. Aí todo jornal você vai ter reportagem, que aí sim aquela apresentação de fatos, olha, trazer aqui o que está acontecendo. Aconteceu isso, sabe? Uma repercussão, por exemplo, do caso do Twitter. São reportagens factuais. E todo jornal tem o bastidor, que são as fofoquinhas da política. Que aí a Folha tem a Mônica Bergamo e o Zanini, que é quando no painel. O Globo tem Malu Gaspar, Lauro Jardim, Bela Megali. O Estadão, você vai ter a conta do Estadão, que é a Rosiane Kennedy, que tem 2 meninos que trabalham com ela. Tá o Eduardo Gayer, uma pessoa lá que eu esqueci quem é, que tá lá sempre com ela. São basicamente esses. E os outros jornais aí, o Metrópolis não tem editorial, mas tem reportagem, tem análise, tem bastidor. A Veja também não tem editorial, mas tem os outros, com menor quantidade. E aí vai tendo essa confusão. A Mônica Bergamo, como eu disse lá atrás, ela não inventa. O que ela coloca, muitas vezes, foi o que ela ouviu. Ela pode não te contar de quem ela ouviu, mas ela não inventa. Aí olha que curioso. Olha que curioso. Hoje eu tô zen. Hoje eu estou zen. Que eu já tinha que ter surtado nesse momento. Bolsonaro e Valdemar já são apontados como culpados de eventual fracasso em São Paulo. Já estão colocando a culpa em Bolsonaro. Teve uma temporada de lavação de roupa suja no núcleo que se organizou em torno de Bolsonaro. Dedos já são apontados para eventuais responsáveis por um resultado adverso, né? Ricardo Nunes perder. Um deles seria o próprio Bolsonaro, que se recusou a fazer campanha para Nunes na reta final do primeiro turno. Bolsonaro está fazendo campanha para Nunes quase todo dia. Já é fake news. Isso aqui já é uma fake news, né? Você fica, mas isso daqui é na visão de alguém. Alguém que falou para Mônica Bergamo. Aliados de Bolsonaro e lideranças partidárias estão contrariados com a atitude, que classificam como covarde. Bolsonaro pediu voto, falou, colocou Melo Araújo do lado. E saíram notas na imprensa falando que a própria equipe do Nunes não queria Bolsonaro por perto. Que é pra não, sabe, pega aquele eleitor de centro que às vezes não gosta de Bolsonaro e deixar de votar no Nunes. Então isso aqui me parece nota plantada. O papel de Valdemar também começou a ser questionado. Ele foi um dos mais importantes empecilhos para que o grupo lançasse candidato próprio. O grupo de pessoas queria lançar um candidato próprio, deixando, na opinião dos que o responsabilizam, o caminho livre para que um candidato como Pablo Marçal tivesse espaço para crescer no eleitorado da direita mais radical. Essa matéria aqui, tu acha que a Mônica Bergamo ouviu alguém de esquerda ou de direita? Eu tenho para mim a pessoa que falou com a Mônica Bergamo. É que eu já tinha que estar surtando já, mas eu tô zen hoje. Eu tô zen. Aí, olha o que plantaram na Mônica Bergamo. Pra desgastar Bolsonaro, se vendeu pro Centrão, né? Aí vem um bastidor, fala algo totalmente diferente. Uma eventual derrota de Ricardo Nunes será atribuída ao marqueteiro Duda Lima.
A comunicação da campanha foi incapaz de desconstruir o oponente, principalmente o Marçal, não soube usar o debate ideológico e tomou decisões estratégicas equivocadas. 2 delas são repetidas. A primeira tem a ver com a agressão de Duda, que ele sofreu, né, do Marçal no debate do Flow. O soco e a repercussão fizeram a intenção do Marçal subir, mesmo assim, a campanha de Nunes continuou explorando o assunto. Há críticas também ao fato do prefeito não conseguir rebater os ataques que envolvem a suposta agressão à sua esposa. A justificativa no entorno de Nunes para não abraçar o bolsonarismo durante a campanha tem a ver com a rejeição do ex-presidente da capital paulista. A ideia sempre foi ter um discurso moderado para não perder o eleitor de centro. Então quem é o culpado? É Duda Lima, é Bolsonaro e Valdemar? Ou não é nenhum deles? Essa aqui é outra plantada também. Essa aqui eu tenho certeza quem foi. Essa eu tenho certeza. Essa eu tenho certeza. Absoluta. Mas hoje eu estou zen. Então é isso. Todo santo dia, a vida de um cara como o Bolsonaro é aguentar chateação de rede social, aguentar chateações que acontecem, né, diante de seus problemas jurídicos, judiciais, aguentar a galera do entorno que fica ali, ó, no pé do ouvido, sabe? Todo mundo buscando ser o melhor amigo dele, sabe? Ele mesmo na live falando, não, o cara tá me ligando aqui agora, quer que eu fale do candidato dele? É isso, velho. As pessoas não tentam entender a coisa de forma mais ampla. Todo mundo quer a explicação mais simples. É sempre a explicação mais simples, é sempre a melhor. E é sempre a que tá errada. Ah, Bolsonaro. Mas vamos continuar. Hoje eu estou zen. Não vou surtar. Gente, vocês lembram da eleição de 2014? Vocês lembram que naquela época, quem já tinha despertado para a política, não sei se você era um desses, falava assim, irmão, eu vou votar na Aécio porque a Dilma não dá. Mas não tinha nenhum Aécio Minion. Né? No máximo o pessoal falava, essa culpa eu não carrego, eu votei no Aécio, porque o Brasil tava quebrando. Assim, era a eleição tipo o menos pior. Sem paixões, sem emoções. Eu achei que a eleição desse ano, em algumas cidades, seguiria essa lógica. A irmã vai votar no Aécio pra Dilma não se reeleger. Quem é o Aécio? Não sei, pra mim tem cidades aí que todos os candidatos são ruins, como São Paulo. Eu tenho essa opinião, já expliquei algumas vezes por quê. Mas vamos dar uma olhada. Eu até dia adiante, né, no final do dia de ontem, Bolsonaro publicou um laudo do Boulos. Mas até chegar no laudo do Boulos, eu quero só relembrar o que aconteceu no início da madrugada de ontem. Tipo assim, o dia começando 1h ontem, a Folha de São Paulo falando o seguinte, que tomou no do Marçal e falta de revelações geram frustração e bate-boca em grupo de apoiadores. Ele falou que no último debate da Globo ia desmascarar o Boulos, mostrar o laudo e tudo mais. Teve debate na quinta, não rolou nada, e ontem, no início da madrugada, já estavam falando. A expectativa era grande por novas revelações sobre o suposto uso de coisas pelo Boulos. Aí, 8h veio o Yoga dele. A promessa que Marçal descumpriu. Ele não mostrou. Mas no final do dia ele apontou o laudo lá, né? A gente vai chegar lá. Enfim, o Boulos foi preparado. O Boulos levou um exame para mostrar, né? No entanto, Marçal não apresentou qualquer prova contra o Boulos, como tinha prometido. Aí, dali 2h30, o dia vai passando. Boulos mudou de ideia sobre fazer o exame por temer prejuízo com a acusação prometida pelo Marçal. Boulos decidiu fazer o exame, né, para assim, cara, vai que o Marçal fala alguma coisa, depois eu não vou ter tempo suficiente para desmentir. Se é que é verdade ou é mentira, não sei. É que era 2h30. Aí, noite de ontem, lá vem o Marçal. Marçal divulga suposto laudo do Boulos. O Boulos nega e diz que vai pedir a prisão do Marçal. Confusão. E a gente vai falar sobre isso. Só que antes, vocês conhecem o cara da esquerda, com certeza. É o Felipe Martins. Vocês conhecem um cara da direita? É o Guilherme Amado. Você não conhece? Prazer, Guilherme Amado. Não sei se é um prazer, né? Pra mim não é. Mas é o Guilherme Amado. Ontem eu tava passando no Twitter. Era madrugada aí pra vocês. E eu vi essa breve discussão. Tem tweets anteriores. Isso daqui, né? O Pedro Burgos estava respondendo ali o comentário antes. E ele fala assim, ó. Fora os erros de português do laudo. Fora a outra acusação que agora ele finge que não fez. A do homônimo. O Marçal fez essa acusação antes, né? Do homônimo do Boulos. Fora a acusação do Flow, que também foi mentirosa. Fora a carta do Trump, que ele nem colocou aqui. A regra, a acusação é falsa. A surpresa seria se ele de fato tem algo real. Aí o Alisson fala o seguinte. Para isso existe perícia e me parece que tu não é perito civil ou trabalha na área.
Então, se atente quando alguém ou a polícia se pronunciar sobre o documento. Aí o Pedro Burgos dá risada. Ele fala, cara, eu tenho olhos e QI acima de 75. A galera que acredita nesse laudo tem o mesmo nível de petista que fala de fakeada. Mas estamos vivendo no mundo do ministro. Se a acusação tem prova falsa, tipo contra Felipe Martins, o acusado precisa se virar. Esse foi um comentário que eu vi. E esse aqui foi outro comentário que eu vi. Um rapaz chamado Pimpolho. Ele coloca ali o 13, bandeirinha, que é pra se disfarçar, mas é um perfil de direita mesmo. Amigo de muita gente na direita que eu sigo lá no Twitter até. E o Pimpolho fala assim, direita, tô cagando e andando se o laudo é falso. Boulos e turminha da esquerda estão há 8 anos inventando horrores do Bolsonaro e família, a ponto de inventar que a Michelle traía o Biruleibe e que sua filha, gostava de meninas. Vocês acham mesmo que eu passarei essa vergonha defendendo Boulos? A Yatsuki, com sua sabedoria oriental, fala assim, é nisso que eu não me tornarei. Se eu me igualar propositalmente a quem eu combato, nada disso vale a pena. Aliás, esse lance da Michelle e a da Laurinha, que o Pimpolho está falando, curiosamente, partia e parte de uma ala da direita que há muito tempo abandonou o Bolsonaro e passou a chamá-lo de frouxo. São os famosos catinguentos que eu digo para vocês que eu sei quem é. Ou seja, a direita municiou a esquerda e usam o reverso como muleta para justificarem. Esse caso aqui, gente, ele tem uma importância singular. Eu até já adianto por quê. A gente está na eleição da cidade que tem maior destaque no Brasil. Se esse caso for mentira, vai ser a primeira mentira que terão contra a direita. E a gente nunca vai conseguir apagar. Todos esses anos, eles inventaram 1001 coisas que, com a verdade, a gente desmontou todas. Disparo em massa, gabinete do ódio, sabe? Leite condensado, joias, carteirinha de Bolsonaro, todas as coisas a gente desmentiu com a verdade. Eles nunca conseguiram provar nada. E a gente ganhou espaço, sabe? E a gente ganhou local de fala por defender a verdade. Se esse caso for, você pode falar o que quiser, você pode falar que o Marçal não é de direita. Acabou, cara. Sabe? Assim, é a eleição mais visada do país. É eleição, gente. Vocês viram que o Tribunal Superior Eleitoral fez em 2022. Se for mentira, uma fake news que pode atrapalhar a eleição da principal cidade do país, isso vai ser um marco na história da direita e um marco negativo se for mentira. E aí eu quero mostrar umas coisas pra vocês. Várias coisas pra vocês. Pra gente questionar, se é verdade ou mentira o que o Marçal postou. Veja aqui o que diz o Estadão. Veja incoerências do suposto laudo do Marçal. No dia da suposta internação, que está no laudo do Marçal, Boulos estava distribuindo cestas básicas. Ou seja, ele tinha uma álibi. Publicações nas redes sociais, tanto de Boulos quanto de seus apoiadores, comprovam que o candidato ele teve compromissos públicos no dia 19, o dia que falaram que ele foi internado. Além disso, Boulos participou de um podcast no dia seguinte e teve outras atividades públicas na véspera da alegada internação. Outra inconsistência mencionada pelo próprio Boulos na qual pediu a prisão de Marçal é o erro do número do seu RG. A reportagem apurou que a alegação de Boulos e confirmou que o RG no documento está realmente incorreto. Além disso, um dos sócios da clínica, onde o Boulos supostamente teria sido internado, Luiz Teixeira da Silva Júnior, médico amigo do Marçal, que aparece em vídeos ao lado do influenciador nas redes sociais. Ele já foi condenado por falsificação de documento público. Aí eu mesmo fui dar uma olhada. Esse daqui é o perfil oficial do Boulos. Ele fez uma live. Ele fez uma live no Facebook no dia 19, que é o dia que está no laudo. É um indicativo muito estranho já. O Jeff Nascimento, que é um cara com poder, é um jurista, membro do Washington Brasil Office, ele posta ali, o laudo, dia 19, e coloca aqui o Boulos no dia seguinte, dia 20. Fez podcast, fez campanha de rua. Então assim, cara, como é que o Boulos foi internado dia 19? Se ele estava ao vivo fazendo live. Se no dia seguinte ele estava distribuindo cesta básica. Essa história da data já ficou feio. Suposto prontuário de Boulos tem erro de assinatura de médico que já morreu. A questão da RG, o médico nem vivo tá.
Que é complicado, né? Como é que você vai processar o cara já tá morto? Aí o Metrópolis diz, quem é o médico morto citado por Marçal para associar Boulos a uma coisa lá? Enfim, nos registros do Conselho Federal de Medicina, ele aparece sem especialidade registrada. O fato dele ter falecido, né, e não ter especialidade em psiquiatria, chamou a atenção de integrantes da área da saúde. Pô, pra você dar um laudo desse e você não tem especialidade em psiquiatria, aí vai juntando. Olha, o médico não tá mais vivo, ele não era especialista em psiquiatria, o Boulos fez live no dia, você vai juntando. Coisas que favorecem o Boulos. Suposto laudo indica internação, traz número do documento errado ali, não? RG, mais uma vez, outro jornal falou. O laudo que o Boulos tem 9 dígitos no RG, o laudo do Marçal tem 10. E a nota da Globo foi atrás de um especialista da área da saúde falar que é difícil atestar a veracidade do documento, mas existem incongruências como a falta de um carimbo médico ou a descrição do quadro do candidato. Primeiro que não tem um carimbo. Se é um documento assinado digitalmente, não tem assinatura digital nem QR Code. Outra questão é que você não coloca esses dados que ele, né, o médico, colocou explicitamente em um relatório em geral, a não ser que seja uma transferência interhospitalar. E vão se acumulando indícios que o Marçal mentiu. Secretária diz que médico nunca trabalhou em clínica citada por Marçal contra Boulos. Essa secretária trabalhou com esse médico por 30 anos. Falou, ele nunca trabalhou nessa clínica. E mais, aquela assinatura não é dele. Compare. Ela apresentou um documento registrado em cartório, que é um curso que ela fez no passado. Ela fez esse curso, registrado em cartório. Está ali a assinatura do médico. E aqui em comparação, a assinatura do médico e a assinatura que está no laudo do Marçal. Assinaturas diferentes. Mais um ponto que pesa contra o Marçal e a favor do Boulos. Esse perfil aqui colocou várias coisas. Ele colocou a imagem para mostrar alguns problemas, como por exemplo, a logo da clínica não é a de Jabaquara. A logo de Jabaquara é essa aqui, ó, e é consultas com S no final. Mais consulta, na verdade, é uma logo de Manaus, no singular. Tem erro de português. Encaminhou o Boulos por minha atendido, né? Por mim atendido. Aí o CNPJ, tudo mais, enfim. Ele vai mostrando aqui alguns problemas. Mais uma coisa que pesa contra o Marçal. Aí você vê, dono da clínica, quem emitiu o suposto laudo, é amigo do Marçal. Não só isso. É o cara que, além de ser amigo do Marçal, também agenda campanhas políticas por Marçal, né? Um cara que tem trânsito político. Foi o cara que intermediou o encontro entre Marçal e o Tarcísio, na pré-campanha. Esposa do Marçal faz botox na clínica do médico. Dono da clínica aí, que foi usado contra Boulos, né? Ele foi condenado por falsificação de diploma de medicina, né? Por documento falso. Mais uma coisa que pesa contra o Marçal. Luiz Teixeira da Silva Júnior foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto. A condenação foi confirmada pelo TRF4, que a substituiu por uma pena restritiva de direitos. Além disso, em 2017, o mesmo Luiz Teixeira Silva Júnior, mesmo médico amigo do Marçal, ele foi, assim, a justiça decreta a prisão de suspeitos de desvio em dinheiro da saúde em Cajamar. Só aumenta a quantidade de confusão. Postagem de Marçal sobre suposta internação de Boulos, né, é removida pelo Instagram. Essa é a manchete. Agora, olha que curioso que a Globo disse. O Globo procurou a Meta, dona do Instagram, sobre o caso, mas ainda não teve retorno. Será que foi a Meta que tirou do ar? Será que até isso o Marçal mentiu? Não sei se falou da verdadeiro. Tem várias coisas que pesam contra o Marçal. E eu acho que o ônus da prova é de quem acusa. Porque eu quero ter o direito de reclamar do que fizeram com o Felipe Martins. Eu não vou me igualar. A Folha de São Paulo traz uma informação extra. A postagem de Marçal, né, é removida. A Folha de São Paulo não diz que foi pelo Instagram. Não disse. O Instagram removeu uma publicação. Parabéns pela democracia de esquerda, escreve. A Folha reproduz o que o Marçal disse. E a Folha fala assim, ó. Apesar do print ser postado ainda na noite do dia 4, considerando o horário de Brasília, nele consta a data de 5 de outubro.
como sendo a data do aviso de remoção e a data da publicação do post em uma aparente contradição. Aí, vamos dar uma olhada. Que é o perfil que o Marçal postou. 5 de outubro. O print do relógio do celular da pessoa que bateu o print tá, ó, 00:11. 00:11, a hora desse print. 30 minutos atrás, ou seja, 00:11 menos 30 minutos. O possível horário da publicação, 11h41 da noite. 11h41 do dia 4. Então, como é que o print aqui tá do dia 5? Como é que tá o dia 5? Será que até a remoção é mentira? Aí eu fui atrás, né? E eu tenho uns paranauê interessantes. Fui lá na postagem, vi. Tem essa postagem aqui, ó, do Rodrigo. 5 de outubro, hoje ainda é dia 4. Hoje ainda é dia 4, cara. Aí lá fui eu dar uma olhada, né? Quando você usa a internet, tem uma função que é você apertar o F12 no seu teclado. Você abre um console do Google, que você consegue ter acesso ao CSS da página, né? O HTML todo bonitinho. Eu aprendi a mexer nisso ao longo dos anos para conseguir esse sprint bonitinho que vocês veem, né? É mexendo nessas coisas. E aí eu fui atrás. Quando eu peço... Aqui, ó. Primeiro eu bati o print, ó. Quando eu coloco aqui o mouse em cima, mostra dia 4 de 2024. Só uma coisa. Lembra do horário, ó. Possivelmente 11h41, que é o quê? 00:11 menos 30 minutos. Aí eu fui atrás. O Instagram, o servidor do Instagram tá em um fuso horário específico, não é o fuso horário brasileiro. Marcava, né, aqui ó, 4 de outubro, mas marcava aqui ó, 5/10/2024, 2h41 da madrugada. Não tem como ser 2h41 da madrugada. 2h41 da madrugada já tinha até saído notícia na imprensa, ó. Meia-noite já tinha notícia na imprensa. Meia-noite tinha notícia da imprensa que já tinha sido removido. Então, o Instagram está em um fuso horário diferente. Aí, eu bati uma foto do meu próprio computador, postei 1 minuto depois. Eu bati a foto aqui do horário, era 2h40 da manhã, do horário do Brasil. Postei 1 minuto depois, ou seja, 2h40 da manhã, foi 2h40 a hora que eu postei, dava 5h41. O que significa que o fuso horário, que o Instagram, o servidor do Instagram ele está 3 horas à frente do horário de Brasília. Então, 2h40 da manhã é 5h41. Eu tentei postar exatamente com base naquele print, né? Que era 11h41, fui lá atrás. Aí você vê, ó. Esse aqui é a imagem lá do Marçal. Esse aqui é do meu. Aí eu pergunto, o meu post foi feito por mim exatamente às 2h41 da manhã. Eu peguei o meu minuto. A mesma minutagem, ó. O de Marçal tá 2h41, o meu 5h41. O post do candidato foi feito exatamente 3 horas antes do meu. Então realmente confirma e realmente dá às 11h41 da noite que foi denunciada pelo Jeff. Então como é que o print do Marçal está mostrando o dia 5? Até assim, qual a lógica para isso daqui? Em qual fuso horário? Como é que esse print está mostrando dia 5? Até a remoção do laudo é mentira? Será que o Marçal mentiu nisso? Porque o laudo tem uma tendência de ser mentiroso. E aí eu fui aqui para ver o horário da postagem do Rodrigo, né? Foi 2h55, o Marçal 2h41, ou seja, foi 14 minutos depois. Então essa postagem do Rodrigo é das 11h55 da noite. Então 11h55 da noite, um dos comentários era apontando, cara, como é que a tua imagem tá mostrando dia 5, se não é dia 4? E aí para encerrar o vídeo, gente, eu quero terminar com essa imagem aqui. Para lembrar que a direita, ela chegou onde chegou pela verdade. A direita chegou onde chegou falando de coisas que para o cidadão comum parecem conspiração, parece loucura, mas provando que não, cara. É verdade o que eu tô falando. Tá aqui, ó. Vou chocar vocês. E tá ali. Bolsonaro em 2018 lá na eleição, né? Mostrando o livro que a Globo não queria deixar. Lembra das histórias? Então eu pergunto a vocês, né? Qual caminho a direita vai seguir? Porque se for para seguir esse caminho ali do pimpolho, esse pessoal que se eles mentem sobre nós, eu vou mentir também. Eu prefiro só ser bolsonarista, sabe? Não faço questão de ser direita não. Sou só bolsonarista. O meu Bolsonaro me ensinou, né? João 8,32. Conhecereis a verdade te libertará. Eu falo para vocês, gente, botem a mão na consciência. Essa questão, se esse laudo for mentiroso,
E se o Instagram não tiver removido, isso vai entrar na história como marco. E isso vai justificar muita coisa contra a direita. Isso vai macular para sempre a história da direita. Ainda que você fale, mas o Pablo Marçal não é presidente. Não adianta. O Pablo Marçal, ele é visto como uma pessoa que está na direita. O bem da direita, eu espero que o Pablo Marçal esteja certo. Eu acho que ele não está, pelos indícios. Mas pro bem da direita, tomar que eu esteja errado, ele esteja certo. Pro bem da direita. Nos comentários que eu abri, olhei, analisei. As pessoas não têm nenhum interesse em saber se ele tá falando a verdade ou mentira. Estão descendo a porrada no Boulos. O pessoal tá lá no Instagram também. É isso aí, ó. Tá acontecendo aí, a democracia, não sei o quê. Esse caso aí, ele pode crescer bastante ao longo do dia de hoje. Vamos ver. E mais que o dia de hoje, eu fico preocupado. Até a questão do PL 2630. Já pensou esse caso? Já pensou se esse caso prova que é 100% mentira? Fala, olha o que poderia ter acontecido na eleição. Agora temos um caso concreto de mentira. Uma mentira que poderia ditar o rumo de uma eleição tão importante como na cidade de São Paulo. Sabe? Eu realmente espero que o Marçal esteja certo. Eu realmente espero, porque minha Nossa Senhora, viu? A esquerda vai sentar em cima. A esquerda vai, se for mentira, a esquerda vai usar esse caso para tentar passar com alguma coisa para censurar a direita. E é isso. Hoje tô zen. Tô zen hoje. Hoje tem especial aí no Tibia Double Loot. Consegui jogar um pouquinho. Fiquei feliz hoje. E tamo aí. Serenos. Serenos. Graças a Deus também, amanhã não, amanhã ainda é sábado pra vocês, né? Ainda tem o dia todo de hoje. Depois de amanhã, já tem passado o primeiro turno. Aí, acabou. Acho que não vai ter mais confusão no segundo turno, né? Aí a gente pode voltar à normalidade do dia a dia, às brigas de sempre. Eu fico por aqui, sigo o meu trabalhinho, quiser me ajudar mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpem.com/br, onde vamos registrar tudo isso para na frente que vê. Quem tava certo, quem tava errado, não deixar a história passar. E tem alguns assuntos que eu não vou deixar de comentar, porque, cara, o certo tem que ser o certo, mesmo que ninguém faça, mesmo que ninguém veja, o certo tem que ser o certo. Tem algumas coisas que eu acho que é o certo pelo certo e Zé Fini. Aquele grande beijo e abraço, gente. Tamo juntos. Até amanhã. Fui.